destacamos nesta matéria. Eu quero agradecer a Deus, agradecer a pastor Tadeu, agradecer a irmã Marlene por ter me propiciado o privilégio de ministrar essa matéria, porque Panorama faz com que a gente busque todos os livros, e como eu gosto dessa área histórica, né, isso é muito bom, porque faz você passear. A Bíblia é realmente um rio, que às vezes você, quando começa a navegar, você quer ir mais e mais. E trazendo desde a primeira aula, onde nós vimos sobre os primórdios, em Gênesis 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era tohu vobohu, sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, mirarefete, pairava sobre a face das águas. Panoramicamente falando, nós podemos ali ver Deus criando todas as coisas. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, até o sexto dia, onde Ele fez o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Em todos os dias Ele disse que tudo que Ele fez era bom, mas no dia que Ele fez o homem, Ele disse que era muito bom. No sétimo Ele descansou, mas a Bíblia diz que o homem pecou, e no dia que ele pecou, Gênesis 3,15, Deus disse: de ti, mulher, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. A história vai prosseguir, e nós vamos ver que no capítulo 6, Deus disse que ia destruir toda a humanidade, mas a Bíblia diz que Deus amou a Noé, e diz que Noé andava com Deus, e Noé foi colocado na arca, e nós entramos na história, nós entramos juntamente na arca com Noé, com Sem, Cã e Jafé e as suas famílias. Nós saímos da arca depois de um bom tempo, mas logo depois nós vimos que Noé, ele plantou uma vinha, se embebedou, ele amaldiçoou o seu filho Cão, que havia visto ele nu. Nós vamos ver que dali nós teremos a descendência dos semitas, que é onde vai nascer a nação de Israel. A descendência de Sem, onde vai nascer, onde vai gerar a nação de Israel. Por isso aqueles que são contra Israel são antissemitas. Mas nós vamos ver no capítulo 12 de Gênesis que Deus chamou um homem chamado Abraão, disse: sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Nós saímos juntamente com Abraão, nos mudamos de Ur dos Caldeus e saímos para uma terra que nós não sabíamos onde era. No meio do caminho nós encontramos um homem chamado Melquisedeque, que é rei de Salém. Nós demos para ele os nossos dízimos, e ele trouxe para nós pão e vinho, e alegrou o nosso coração. Depois que nós passamos muitos anos sem ter filho, juntamente com Abraão, ele disse que daria um filho à nossa esposa. O nome dela era Sara. Ele nos deu, e o nome dele foi Isaac. Isaac quer dizer riso. E quando nós estávamos rindo, e o menino cresceu, se alegrou, completou 12 anos, Deus disse: eu quero esse filho para mim. Nós subimos com Isaac durante 3 dias até o topo do Monte Moriá. E quando nós chegamos lá em cima, nós íamos sacrificar o nosso filho com o coração partido, porque ele disse: pai, estou vendo o fogo e a lenha, mas o cordeiro, onde está? E para a glória de Deus, ele preparou um cordeiro substituto que estava amarrado, e nós pegamos o substituto e sacrificamos no lugar de Isaac, porque Deus providenciou um cordeiro para nós. Com Abraão, nós contemplamos as estrelas e recebemos a promessa de que todas as nações seriam benditas no seu nome. Com Isaac, nós cavamos os poços, e aprendemos com Isaac, lembra disso? Que ele primeiro construiu um altar, depois ele cavou um poço, e ele construiu também uma tenda. Com Jacó, nós fomos até a casa de Labão, e as nossas ovelhas se multiplicaram, porque quando nós colocamos a varinha diante das ovelhas, elas nasciam salpicadas e malhadas, e Deus abençoou o rebanho de Jacó, e Jacó prosperou na casa de Labão. Depois nós voltamos, e depois a nação de Israel vai fluir de Jacó, com 12 filhos. Esses 12 filhos vão crescer, vão para o Egito. Nós chegamos no Egito com 72 almas. Nós chegamos lá com José. E depois os egípcios começaram a crescer tanto. No capítulo
1 e 2 do livro de Êxodo, que eles incomodaram Faraó e incomodaram os egípcios. Israel cresceu demais. E de repente, os egípcios começaram a oprimi-los, e Deus, por causa da sua opressão, enviou um homem, o nome dele era Moisés. E de repente nós começamos a ver Moisés realizando os milagres, realizando aquelas pragas, e nós então saímos do Egito. E juntamente com Moisés nós tocamos no Mar Vermelho. As águas se abriram, nós passamos como em terra seca. Nós passamos o mar, atravessamos em terra seca. Do outro lado nós cantamos com Miriam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ele lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Depois nós passamos pelo deserto. E nós pensamos que chegar em Canaã era fácil. Mas nós passamos 40 anos, porque nós murmuramos, nós éramos maus. Nosso coração era ruim. E Deus disse: eu te fiz ter fome, te fiz ter sede, te fiz andar no deserto de serpentes e escorpiões, para que soubesse o que passava no teu coração. Então nós passamos pelo deserto 40 anos, mas um dia nós entramos na terra prometida. E de fato, quando o rio se abriu para Josué, nós vimos que a terra produzia leite e mel, terra de palmeiras, de romãzeiras, terra de azeite e de mel. Mas a Bíblia diz que o Josué se encontrou com o príncipe do exército do Senhor, conquistou toda a sua terra, mas ele não preparou substituto. Então, infelizmente, nós vamos ver que os netos e a terceira geração que se levantou depois de Josué não honrou o Senhor. E então vieram a época dos juízes. Os homens se corrompiam, Deus mandava que os inimigos os oprimissem, e levantava juízes como Gideão, como Jefté e outros para livrar a nação de Israel. Depois nós entramos no período dos reis de Israel. Nós nos alegramos quando Samuel entrou no cenário. E a Bíblia diz no capítulo 1 de Samuel que ele era ainda menino, e nós vimos aquele menino vestido de linho, com um éfode, ministrando perante o Senhor. Enquanto os filhos de Eli morriam, o menino Samuel crescia. E antes que a lâmpada de Deus se apagasse, ele disse: eis-me aqui. E Samuel estava ali, crescendo na presença do Senhor. Samuel ungiu Saul e ele reinou 40 anos. Ungiu Davi, ele reinou 40 anos. Antes que Davi reinasse, ele foi perseguido por Saul por causa de uma canção. E a canção era: 1000 vivas a Saul e 10.000 vivas a Davi. Ele sofreu 15 anos, cerca de 15 anos de fuga, mas no dia que ele assumiu o trono, a primeira coisa que ele fez foi buscar a Arca da Aliança. Ele trouxe a Arca da Aliança, dançou, cantou e se alegrou diante do Senhor. E nós entramos na cidade de Davi e comemoramos com ele aquela grande vitória. Queridos, durante esse período, panoramicamente, nós passamos pelos salmos. Nós cantamos com Davi, salmodiamos com Asaf, com Corá, os filhos de Corá, que também escreveram muitos salmos. Nós aprendemos a sabedoria com Salomão, no livro de Provérbios. Nós aprendemos com ele também sobre o relacionamento homem e mulher, no livro de Cantares. Aprendemos também que tipologicamente representa Cristo e a igreja. Depois nós entramos no livro dos profetas, e aí nós viramos o profeta Isaías e andamos 3 anos nus e descalços. Nós viramos Ezequiel e cozinhamos sobre esterco. Nós viramos o profeta Oséias, casamos com uma prostituta, tivemos filho, o nome do filho era Loami, que significa não é teu filho. Depois ela nos traiu de novo, nós fomos lá, compramos e dissemos para ela: o Senhor te atraiu com cordas de amor, porque a prostituta era a nação de Israel e nós estávamos representando o próprio Deus. O Senhor nos fez ver, como o profeta Ezequiel, nós chegamos dentro de um vale, o vale estava cheio de ossos. E Deus disse: profetiza, filho do homem. Nós profetizamos, e eis que havia ossos, havia nervos e havia carne. Se levantou um exército grande e extremo. E esse exército era a nação de Israel, que ressurgiu em 1947, que está firme, e que todas as nações da terra que têm pacto com ele estão debaixo da bênção de Abraão. Porque Deus disse: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós estávamos de forma panorâmica olhando, e nós vimos o profeta Joel. Joel estava vendo gafanhotos na terra. Gafanhoto migrador, gafanhoto cortador, devorador e o destruidor. Mas o mesmo Joel que viu os gafanhotos também viu a promessa e a restauração de Deus.
Deus disse: restituí-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto, migrador, cortador, devorador e destruidor, e depois disso derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E nós ficamos com a promessa de Joel e recebemos ela em Atos 2, no dia que o Senhor enviou o seu espírito para a igreja do Deus vivo. Por último, nós passamos pelos livros dos profetas pós-exílicos, e nós vimos aqui nessa noite, com Malaquias, com Zacarias e com Ageu, que o culto não deve ser um culto formal, mas o culto deve ser de coração, porque o Senhor espera e procura os seus adoradores que adoram em espírito e em verdade. E diante de todo esse panorama, no capítulo 4 nós terminamos dizendo que os que são do Senhor, no dia da vingança, no dia do juízo do grande Deus, eles saltarão como bezerros soltos da estrebaria, porque eles estão comemorando, se alegrando, porque Deus até aqui foi fiel, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E assim Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Agora, antes de orar, tem que tirar uma selfie.